Fala galera, tudo bem? Professor Cosme aqui na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a classificação das cadeias carbono, tudo bem? É um tema bem tranquilo, basta você prestar um pouquinho de atenção que você vai dominar de vez esse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, na primeira classificação que eu vou trazer aqui para vocês, em relação à presença ou não do ciclo na cadeia carbono, tá? Então, primeiramente, uma cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada. Mas aí eu quero chamar a atenção o seguinte, essa nomenclatura de aberta, ela pode ser trazida para você ainda da seguinte maneira, ela pode ser chamada de alifática, tá? Alifática, ou pode ser chamada ainda de acíclica. Esse Azinho aqui é de negação, então significa dizer que não tem um ciclo, tá? Então a cadeia aberta pode ser chamada de aberta, alifática ou cíclica. E a cadeia fechada, obrigatoriamente, ela vai fechar, ela vai ser um ciclo, tá? Então na definição nós temos o seguinte, em uma cadeia aberta, ela vai trazer extremidades, tá? Eu posso ter uma, duas, três, várias extremidades, mas essas extremidades elas não se encontram. Já na cadeia fechada, elas não possuem extremidade. Eu vou formar um ciclo. Professor, e qual o tamanho desse ciclo? Não me interessa. O importante é que as duas pontas vão se encontrar. Eu vou ter o fechamento da cadeia. Tá bom? Aí nós temos uma junção das duas, da aberta e da fechada, que nós temos as cadeias mistas. Então tem aqui, ó, a cadeia, uma parte é fechada, formando um ciclo, e aqui a outra parte é aberta, formando uma linha, certo? Em relação às cadeias abertas, nós podemos classificar a cadeia entre sendo saturada ou insaturada. O que é que significa dizer isso? É a presença ou não de uma insaturação. E o que seria uma insaturação? Seria a presença de uma dupla ou uma tripla ligação. Então, ó, em uma cadeia saturada, eu vou ter apenas ligações simples, tá? Já numa cadeia insaturada, eu vou ter pelo menos uma ligação dupla e pelo menos uma ligação tripla. Agora é importante você lembrar o seguinte, que essa insaturação ela só vai ser considerada insaturação quando essa dupla ou a tripla ela vier entre carbonos, tudo bem? Então vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Nessa primeiro exemplo aqui da cadeia saturada, perceba que entre carbonos eu só tenho ligações simples, tá? Então, independente de como estão ligados esses carbonos, eu tenho somente ligações simples aqui. Então, ela é uma cadeia saturada. Ligação simples no carbono significa dizer que é uma saturação. Já nesse caso aqui, ó, na primeira cadeia, eu tenho uma ligação tripla entre esses dois átomos de carbono. No segundo exemplo, eu tenho uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono. Tudo bem? Então, é importante você lembrar o seguinte, ó, se eu tiver uma cadeia como essa, ó, se eu tiver uma cadeia como essa, perceba que eu tenho uma insaturação aqui, tá? Mas aí eu não vou considerar essa insaturação como sendo... não vou considerar essa tripla ligação, na verdade, como sendo uma insaturação. Por quê? Ó, eu tenho essa insaturação aqui, mas essa insaturação não está entre carbonos. Então, a ligação aqui, ela está, na verdade, entre o carbono e o nitrogênio. Então, não vou considerar isso como sendo insaturação, tudo bem? Então, outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa ligação aqui. Mais uma vez, esta insaturação ela não está entre carbonos. Então, não é uma cadeia insaturada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Então, ainda nas cadeias abertas, nós podemos classificar quanto à disposição dos átomos de carbono. E aí, nessa classificação, eu trago o seguinte. Ela pode ser classificada como normal ou ramificada. Então, uma cadeia normal é aquela que possui duas extremidades apenas. E uma ramificada é aquela que vai possuir mais de duas extremidades. De forma mais clara, significa dizer o seguinte, ó, em uma cadeia normal, eu vou ter somente carbonos primários e carbonos secundários, tá? Essa é a minha cadeia aberta. Já na cadeia ramificada, eu vou ter pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário, tá? Então, ó, perceba que aqui eu tenho três extremidades, três pontas aqui, ó. Então, isso faz com que essa cadeia seja classificada como uma cadeia ramificada. E ainda na segunda hipótese que eu falei para vocês, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Por quê, professor? Porque ele está ligado a este átomo de carbono, este e este outro aqui. Ou seja, ele está ligado a três átomos de carbono. Então, a ramificada, eu vou ter pelo menos um terciário, pelo menos um carbono terciário, ou pelo menos um carbono quaternário, tá?
Ainda nas cadeias abertas, eu posso classificar entre sendo homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é aquela que não possui um heteroátomo, certo? Já a cadeia heterogênea é aquela que possui um heteroátomo. Professor, e o que seria um heteroátomo? É qualquer elemento diferente de carbono entre carbonos, tá? Então, esse heteroátomo, obrigatoriamente, ele precisa estar dentro da cadeia. Ele precisa estar entre carbonos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa cadeia que, na sua extremidade, na sua cadeia, em sua composição, não existe nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Já nesse segundo caso aqui, na minha cadeia heterogênea, eu possuo a presença do oxigênio, certo? Então, essa cadeia aqui eu classifico como sendo uma cadeia heterogênea. Então, se eu trouxer uma configuração dessa maneira aqui, ó, tá? Esse oxigênio aqui, ele não está dentro da cadeia. Então, se ele não está dentro da cadeia, significa dizer que ele não é, que essa cadeia não é uma cadeia heterogênea. Então, agora vamos falar um pouco das cadeias fechadas, tá? Uma cadeia fechada, ela pode ser classificada como sendo alicíclica e aromática. Preste atenção no seguinte, ó. Lá no início, nós falamos sobre uma cadeia acíclica. É muito confuso. Mas a cadeia acíclica é uma cadeia aberta. Uma cadeia alicíclica é uma cadeia fechada. E qual a diferença entre as duas? A cadeia fechada alicíclica é aquela que não tem um anel aromático, não tem um anel benzênico. Já a cadeia aromática, obviamente, ela vai possuir um anel benzênico, tá? Então, ó, alguns exemplos de uma cadeia alicíclica. Eu tenho aqui um anel formando com 6 átomos de carbono, mas eu não tenho 3 duplas ligações intercaladas com as simples. Já no anel aromático, para ser um anel aromático, eu preciso ter 6 átomos de carbono e com 3 duplas ligações intercaladas com as simples, tá? Então, isso é um anel aromático. Agora, atenção ao seguinte, existe uma definição mais atual do que seria uma cadeia aromática, que é aquela que segue a regra de Hickel. O que é que significa dizer? A regra é o seguinte, ó. Eu vou utilizar essa formulazinha, que é 4n mais 2, iguais a quantidade de elétrons π. Se esse nzinho que eu calcular for um número inteiro qualquer, significa dizer que essa cadeia é um anel aromático. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho uma cadeia formada por 6 átomos, mas não são 6 átomos de carbono, porque existe a presença do nitrogênio aqui. Vamos calcular o n. Então, 4n mais 2 vai ser igual à quantidade de elétrons π. Quantos elétrons π eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, igual a 6. Calculando o nosso n, eu vou ter 4n igual 6 menos 2. Então, n vai ficar 6 menos 2, 4. 4 dividido por 4, n igual a 1, tá certo? Então, como n é um número inteiro, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia aromática. Existe uma definição ainda mais aprofundada, mas aí eu vou fazer um vídeo somente com essa definição mais aprofundada, que aí a gente vai falar sobre hibridização, sobre orbitais atômicos, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais, mas aí eu vou fazer um vídeo somente falando disso, tudo bem? Então, essa cadeia aromática, ela pode ser ainda representada assim, ó. Ao invés de colocar todas as ligações do carbono, eu posso simbolizar apenas com um ciclo. Esse ciclozinho aqui, ó, representa que eu tenho 3 duplas ligações intercaladas com ligações simples. Então, isso é um anel aromático. É uma forma de representação, tá? As cadeias aromáticas, elas podem ainda ser classificadas entre mononuclear e polinuclear. O que é uma cadeia mononuclear? É quando eu tenho apenas um único anel aromático, apenas um único núcleo. Certo? Já a polinuclear, ela vai ter pelo menos 2 anéis aromáticos. Só que esse anel aromático pode ser do tipo condensado, quando o carbono aqui ele vai unir os 2 anéis, ou seja, eu vou ter um carbono terciário, tá? Então, esses 2 carbonos aqui unem os 2 anéis. Ou posso ter um núcleo isolado, que é quando o carbono ele não é comum aos 2 anéis aqui. Eu vou estar ligando os 2 anéis por uma ligação simples aqui, tá? Então, não há o compartilhamento entre os mesmos átomos de carbono, tudo bem? Falando um pouco das cadeias alicíclicas, ou seja, fechadas que não têm anel aromático, as mesmas classificações que nós vimos para as cadeias abertas, nós fazemos também para a cadeia fechada. Como assim? Ó? Uma cadeia fechada ela pode ser saturada ou insaturada, certo? O que é que significa dizer? Na cadeia
fechada. Saturada é porque não existe ligações duplas ou triplas entre carbono, tá? Já na insaturada, mesmo sendo fechada, ela tem uma insaturação, tá? Pode ser homocíclica, nesse caso aqui eu vou utilizar o termo cíclico, porque eu estou falando de uma cadeia fechada, tá? Ou pode ser heterocíclica, existe a presença de um heteroátomo aqui, tá? Então aqui eu tenho um oxigênio, que é o meu heteroátomo, ou seja, o átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, tá? Posso ter ainda uma cadeia normal ou ramificada. Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia que não contém nenhuma ramificação. Professor, isso aqui não é uma ramificação? Não. Isso aqui é um grupo funcional. E o grupo funcional ele não conta como ramificação. Nós vamos aprender mais tarde, quando estivermos estudando na parte de funções orgânicas, que o grupo funcional é, na verdade, onde inicia a minha cadeia, tá? Então aqui, ó, eu vou ter a presença de um carbono terciário, tá? Então, mais uma vez, nessa definição, aqui não é um carbono terciário. Então, aqui como é um carbono terciário, significa dizer que eu tenho uma ramificação, tudo bem? Para a gente fechar, vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Então, ó, estou pedindo para classificar essa cadeia. Como é que está classificada essa cadeia? É uma cadeia aberta. Por quê, professor? Porque ela não forma um ciclo, tá? Como existe aqui um carbono terciário, ela é uma cadeia não é normal, é ramificada. Tá? E aí existe aqui a presença também de uma insaturação, ou seja, é uma cadeia insaturada. Insaturada, tá? Então, a nossa cadeia ela é aberta, ramificada e saturada. E ainda posso classificar como sendo homogênea. Por quê? Porque não existe heteroátomo na minha cadeia, tá certo? Então, essa cadeia também pode ser classificada como sendo uma cadeia homogênea. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a alternativa B. Perceba que eu utilizei aqui o termo ó, acíclica. Então, lembra que eu falei que o aberta pode ser sinônimo de acíclica ou alifática, tudo bem? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham aproveitado bem, certo? Então, se você gostou e te ajudou essa aula, curte, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixa o teu joinha aí, tá bom? Abraços e até a próxima.